Fala pessoas, dia 27/2, quinta-feira, mais um dia aqui com várias notícias interessantes. Lembrando que, claro, ontem teve vídeo no Libertas Nova, a gente entrou mais a fundo aí na questão Moraes e Rumble, as possibilidades, o que pode ser usado contra ele. Claro que já teve avanços, vamos citar hoje, mas é bom que você assista lá, se inscreva, ative o sininho e não perca os vídeos de lá que complementam esses aqui. Não é um canal de notícias lá, é um canal para a gente se aprofundar em uma notícia em específico, tá certo? Lembrando que lá a gente citou a Lei Magnitsky, de Sergei Magnitsky, de 2008, que foi preso porque estava delatando, citando corrupção na Rússia. Em 2009 ele foi morto dentro da prisão. Estados Unidos, para se defender um pouco da, né, e ver que a Rússia estava apanhando, queria também pegar o bonde aí, já pôs uma lei em 2012, Lei Magnitsky, que virou global em 2016, que dizem que pode ser usado contra o Moraes. Tem algumas coisas a serem consideradas, mas é uma possibilidade diversas que os Estados Unidos pode fazer para avançar contra o Moraes. Então, se você quiser saber, lá tem mais informações e outras que a gente ainda vai descobrir. Por quê? Deputados votam um projeto para impedir Moraes de entrar no país. Tá? Isso aqui é uma notícia que já passou e já temos. O Comitê dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar a entrada de Moraes no país. Significa o quê? Vai a plenário agora, a Câmara. Vão votar, precisa de 218 deputados, dos 435, se eu não me engano, e depois vai para o Senado. Depois que vai para o Senado, aceito lá, votado, vai para a presidência. O Trump decide se vai ou não vai para cima do Moraes. E aí você sabe, como a gente falou, Trump tem um poder absoluto, que ele tem o Supremo, ele tem as casas a favor dele, então é tudo questão dele querer. E a gente citou isso diversas vezes. Resta saber se o Trump quer. Se ele quiser, o Moraes não entra mais nos Estados Unidos. Trumpistas dão como certa aprovação de projeto para barrar Moraes nos Estados Unidos. São esses trâmites que ainda tem que acontecer. Eles confiam que acontecerá. Em carta a Trump, deputado americano ataca Moraes e defende o Bolsonaro. Então, é aquilo, o Moraes está sendo usado de exemplo dessa questão de censura. Elon Musk discute sanções a Alexandre de Moraes, tem bens nos Estados Unidos, comentamos dessa pergunta dele aí, porque Elon Musk não esqueceu do que aconteceu contra ele, então ele vai para cima do Moraes. Então tudo que for possível aí, os Estados Unidos vai tentar afetar o Moraes. Musk sugere sanções econômicas a Moraes. STF vê declaração como ataque institucional ao judiciário. Aí o governo brasileiro está se posicionando mais firmemente em relação a essas movimentações e a gente vai ver cada um deles, tá? Mas Musk ele não quer aí deixar as coisas barato. Como a gente falou, as sanções econômicas a Moraes podem ser aí, vamos dizer, toleradas. O Moraes ele até aguentaria certas movimentações contra a pessoa dele. Acho que realmente vai começar a ficar feio quando o Brasil for aí colocado nessa briga. O país, né, começar a ser colocado numa lista negra, como a Venezuela, tá? Autor de proposta para barrar Moraes nos Estados Unidos manda recado ao ministro. Ele falou assim, ó, desculpe, censuradores, vocês perderam hoje. Ou seja, se Moraes chegar lá, se tudo isso for aprovado, não vai conseguir mais participar do lead que aconteceu em Nova York, lembra? Governo Trump se manifesta sobre Moraes pela primeira vez. Censura. Falei? Ele sabia. A gente conversou sobre a questão desse processo do Trump, né? Que muita gente falou que não ia dar nada. Não é que não ia dar nada, gente. O que acontece é que eles sabiam que existe aí ordenamentos jurídicos diferenciados. Uma lei anula a outra, né? Não tem como você pegar jurisdições diferentes e fazer funcionar. Os advogados do Trump, da empresa do Trump, sabiam disso, mas eles queriam justamente isso. Um aviso ao Moraes, ou seja, a gente está indo para cima de você. Primeiro é o advogado, é a empresa, depois o governo Trump e a coisa escala, é claro. Isso aí são sinais, não ignore os sinais. O governo Trump critica o Brasil e diz que bloquear informações e multar empresas é antidemocrático. Né? Ele falou, não aceito. Ele sabe que ele não consegue fazer o Moraes, não, vamos dizer, limitar ou tentar limitar o Rumble. Ele consegue, o Moraes consegue na nossa região, no nosso país, limitar. Mas ele não quer que, por exemplo, você bloqueie um perfil na empresa lá. Ele tem que respeitar. É lógico que o Rumble não tem que respeitar. Mas como a gente sabe, né? Leis diferentes, lugares diferentes, mas cada um manda no seu barraco, né? Então é assim que ficou. Mas é o quê? Sinalização para o Moraes recuar. Eles estão falando assim, Moraes, recua, que a gente está indo para cima de você. O governo Trump critica bloqueio de empresas norte-americanas pelo Brasil. Então o governo já está se acionando aí, já está indo para cima. O governo Trump menciona Brasil e critica a multa do STF e plataformas. Respeito à soberania é via de mão dupla. E o governo decide adotar estilo bateu-levou com Trump após crítica a Moraes, né? Então o Brasil resolveu levar a sério aí a briga. Só que é aquela coisa, a gente tá falando num país de primeiro mundo, é a mesma coisa você pegar um garoto de 8 anos e tentar colocar ele para enfrentar um boxeador peso pesado nível mundial.
Claro que não tem como, mas é a única solução. Itamaraty tá indo para cima. O governo Lula reage à crítica dos Estados Unidos, distorce decisões do STF, falou que tá errado. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano, da independência dos poderes contemplada na Constituição Federal Brasileira de 88, só que aquilo. Os Estados Unidos quer, o Trump quer, é uma nação com extremo poder e eles vão para cima. Itamaraty reage à crítica do governo Trump, decisões não podem ser politizadas, como a gente acabou de ler. Só que não adianta, o Itamaraty está inclusive meio assustado, o Itamaraty se assusta com pressão para atuar no atrito Moraes versus Trump. Porque ele fala assim, pô, a gente vai se meter, mas se a gente se meter, os Estados Unidos vem para cima, por que a gente vai apanhar muito, vai ter sanções, vai ter tarifas altas, por que a gente está fazendo isso? Os caras querem, porque a missão agora dada para o Moraes é falar, tanca aí, se une com a gente. O Lula fala, se une, Itamaraty se mete e vamos tentar evitar que isso aconteça. Só que o processo só tende a escalar agora. Aquilo, quando o Trump não estava no poder, estava mais fácil. Agora, a coisa vai escalar. Itamaraty consultou Moraes antes de nota contra os Estados Unidos. Ou seja, chegou para o Moraes e falou, olha, o Lula pediu, a gente tá batendo de frente com os Estados Unidos, mas aí, como é que vai ser? Né? Aí o Moraes deve ter falado, não, eu vou para cima, não, eu vou recuar, não sei o que falou. Ah, como eu falei, me espanta ele não recuar ainda, porque você está enfrentando os Estados Unidos, e não é os Estados Unidos comum, é os Estados Unidos com Trump, mas não é o mesmo os Estados Unidos com Trump do passado, é os Estados Unidos com Trump, com superpoderes, com as duas casas Supremo no bolso. Cara, é muito difícil. Moraes não tem hábito nem planos de viajar aos Estados Unidos, dizem interlocutores. Vamos falar agora, não, ele nem queria ir, né? Mas não é bem assim. Claro que ele pode muito bem tolerar e não ir para os Estados Unidos, ele não vai, não quero, não gosto. Cansei de Nova York, por exemplo. Mas não importa. As sanções aumentarão, tá? Estados Unidos podem usar Moraes no banco dos réus como símbolo global contra a censura, a Gazeta do Povo diz. A lei Magnitsky, que a gente falou do Sergei, que pode ser usada contra ele. Diversas sanções à pessoa dele. Diversas sanções contra o Brasil. Porque, por exemplo, os Estados Unidos falam, olha, o Brasil está defendendo um cara que está contra a gente, e por isso os Estados Unidos continuam, se o Brasil continuar com essa postura, a gente vai começar sanção não só no Moraes, mas também no Brasil. E aí vai ver como os políticos vão tancando, como é que vai acontecer. Moraes nega pedido de Braga Neto, Silvinei e Felipe Martins por mais prazo para responder à denúncia. Logicamente, o Moraes está nervosíssimo, e ele não vai aceitar nenhum tipo de pedido, tá? Mas como diz a Fox News, Rumble Trump Media declara vitória completa para a liberdade de expressão na vitória contra o juiz brasileiro. Quem decide o que é verdade e o que é mentira, questiona a advogada do Rumble, inclusive falando em português, conversando com a Mônica Bergamo, com, vamos dizer assim, opiniões firmes e bons argumentos, tá? Vale a pena dar uma assistida. Donald Trump critica Maduro e retira benefícios para o petróleo da Venezuela. Venezuela também já foi alvo da lei Magnitsky, né? O próprio Maduro, ele tem aí muitas sanções à sua pessoa, aviões passam lá nos Estados Unidos, ficam presos. E você vê, tá contra o Moraes aí, a gente vê coisas contra o Moraes, e aí, do outro lado, os globalistas começam a focar no Elon Musk. Canadenses pedem revogação da cidadania de Musk por laços com o governo dos Estados Unidos. A própria Itália abre investigação fiscal contra o ex de Elon Musk. Então, é uma guerra, uma soft war, que começa a acontecer pelo mundo. Falar, então se você vai bloquear esse cara, a gente bloqueia você aqui e tal. É uma guerra que... Vamos ver quem tem mais poder. Musk mostra protagonismo em reunião de gabinete de Trump e revela ameaças de M. E o Musk mostra protagonismo. Muita gente fala que ele está mais ativo do que o próprio presidente, mas isso é uma narrativa da mídia, tá? Ele realmente está fazendo o papel dele de tentar, vamos dizer, economizar. Ele falou que os Estados Unidos, ele tem aí juros, né, do seu déficit de $1 trilhão. Você imagina o que é isso? $1 trilhão. Não dá. A gente não sabe nem o que é bilhão, já chega o trilhão, mas ele quer economizar porque ele fala que não dá para manter dessa forma, que os Estados Unidos, se continuar, vai falir, tá? Então tem essas movimentações. Juiz dá prazo final para que o governo Trump retome a ajuda externa do USAID. Fala para esse juiz que não tem a mínima possibilidade, tá tentando, coitado. É a mesma coisa o pessoal pedindo as coisas pro Moraes aqui no Brasil. Não, tem que tentar, né? Mas ele não vai conseguir. Trump está muito firme na pegada. Olha só, o governo Trump ordena que sejam negados vistos a atletas trans, que era um negócio assim super... não pode citar, não pode falar, era todo um problema. Agora os caras já estão barrando. Simplesmente, sabe, em menos de um ano o jogo virou completamente. E o Zelensky deve ir a Washington para assinar acordo que concede exploração de minerais valiosos aos Estados Unidos, diz Trump. Por quê? O Zelensky tenta resistir, só que não tem como mais, né? Trump não vai voltar atrás. É os Estados Unidos tendo que se posicionar, como diz o Elon Musk, com $1 trilhão de déficit, ou ele arruma a casa, ou os Estados Unidos perde. E se perder, você sabe quem assume o comando do planeta. Sabe muito bem.
Falei, Zelensky não tem muita escapatória e tá surgindo uns negócios meio estranhos aí, né? O pessoal dizendo que o dinheiro que ia pra Ucrânia, na verdade, era lavado e voltava pros democratas, uns negócios meio estranhos. São aí denúncias, tá? Voltando pro Brasil, a STF vai manter Dino e Zanin em julgamento contra Jair Bolsonaro, ou seja, justo Dino e Zanin indicados pelo Lula. Você sabe muito bem o que pode dar nisso aí. Mas até lá tem muita coisa a acontecer, e se acontecer, tem muita coisa a acontecer até as eleições. O presente de Gonê a Moraes na denúncia contra o Bolsonaro. Qual que foi o presente? Acelerar as coisas. Poderia ficar para 2026 se ele colocasse lá negócio da picada, negócio de joia. Só que ele falou assim, não, é bom acelerar, vamos deixar para esse ano, porque os caras estão com pressa. Inquérito do golpe. Defesa de Braga Neto pede que a STF declare Moraes suspeito para julgar denúncia. Mais uma vez, o pessoal pedindo, né? Pede dali, pede de cá, pede... Agora que ele tá nervoso, só vai adiantar se os Estados Unidos falar assim, não, agora a gente vai dobrar a aposta e o Moraes recuar. Aí pode pedir, as coisas, né, vão funcionar. Mas acho que, por enquanto, tá muito cedo. Dino homologa plano do Executivo e Legislativo, destrava emendas, né, mais aquela negociação, Dino bloqueia, negocia e tal, tentando tirar aí, vamos dizer, um certo dinheiro das casas, né, do Legislativo. E a gente tá falando aí, por exemplo, de 1 a cada 5 reais que o governo investe vai para a emenda, ou seja, 50 bilhões neste ano. Sabe o que é bilhão? E 50 bilhões? É dinheiro. Será que solucionaria seu problema? Provavelmente. Petrobras registra lucro líquido de 36 bilhões. Lucro? O que tá acontecendo, hein? Lula tá bem? Não. Em 2024, a queda é de 70% em relação ao ano anterior. Então, 70% menos. Se continuar, imagina Lula se reeleger em 2026. Vamos dizer que as maquininhas funcionam de forma maravilhosa e Lula vai para 2026 mais 4 anos. É menos 70% por ano, ou seja, vai questão de tempo até a Petrobras começar a ficar em déficit. E o que vai acontecer com o Brasil? A gente viu, né? É uma repetição da história. Com a Este, reprovação de Lula dispara e ultrapassa 60% em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, enfim, todo o Brasil. A gente vai ver muitas dessas notícias. 74% dos brasileiros acham que Lula não merece ser reeleito. Só louco mesmo para achar que tem que ser reeleito. Mas sabe como o Brasil não decepciona nem decepcionar, tem que ter todo o cuidado do mundo. Lula perderia para Bolsonaro, perderia para Tarcísio, perderia até para o cachorro caramelo, dependendo de como é a situação daqui para frente. O pessoal vai no mercado, daqui a pouco 3 itens dá 80 reais, daqui a pouco 1 item dá 80 reais. Quem tanca? Você tanca? Eu não tanco. E ninguém vai tancar. Aí o negócio começa a ficar louco nas ruas. O impeachment começa a estourar aí na boca da galera. Negociadores do BRICS debatem prioridade na presidência da presidência brasileira. Propostas do Brasil têm apoio unânime no BRICS, diz embaixador. Ou seja, chegaram aqui e falaram, olha, vamos arrumar a casa, tá feio o negócio aí, vamos fazer umas mudanças. O Putin aí tá com os projetos diferentes com o Trump, então a gente vai ter que dar uma mudada. Com certeza são conversas muito a fundo que nem o próprio Lula sabe o que tá acontecendo, tá? Nízia diz a aliados se sentir exposta e reclama da forma como foi demitida por Lula. Será que ela chamou o Lula de machista? Não sei, mas dizem que essa mudança, ó, Lula demite Nízia, confirma Padilha na saúde e dá início à reforma ministerial. Aí você pensa assim, contenção de danos, vai pôr gente que presta. Advogado pro PT quer programa pé na bunda para ministros que não defendem o governo Lula. Esse cara aqui é totalmente pró-governo Lula. É isso mesmo, tem que mandar embora. Aí você vai falar, agora vai entrar gente boa? Guimarães é cotado para assumir Secretaria de Relações Institucionais, né? Sempre lembrando, né? Alexandre Padilha assume o lugar da Nízia, esse cara vai para Relações Institucionais, e quem é? Guimarães, lembre, justiça encerra processo contra petista no caso dos dólares na cueca. Eu achava que era real, eram dólares, né? 100 mil dólares aí na cueca do seu assessor. E esse cara foi expulso? Não. Quem que vai expulsar? Acho que eles escolhem os mais... Eu ia falar mais honesto, mas não deve ter. Mas acho que eles pegam aqueles que tem menos polêmicas no nome, tá? E falam assim, não, esse cara não, pô. Esse cara não tem polêmica nenhuma. Manda embora. Falando em polêmicas, Fux arquiva investigação contra Renan por suspeita de recebimento de propina. Sempre quando eu falo alguma coisa do Brasil, não, nessa vida se faz, se paga, etc, tal, eu lembro do Renan Calheiros, que eu, olha, a minha vida toda eu escuto falar desse cara. Pinta o 7. E ele sempre tá saindo ileso. Mas é fogo. E não é só a esquerda, né? Sem bens declarados em 2022, Trovão vende mansão por 2,2 milhões. Teve o pessoal da direita que saiu do nada aí. Foi eleito, tá aí, ganhando bolada. O Senado gasta 35 mil para bolsonarista viajar aos Estados Unidos de executiva. Esse aí, o Safe, inclusive, tava no show da Madonna, né? Um negócio meio fora sabe? Diferente do que a gente espera de conservador. Mas enfim, é só ficar de olho aí. Tem que fiscalizar todos, tá? Não é porque o cara é de direita que às vezes, vamos dizer, não tá fazendo as coisas 100%. Por exemplo, Bolsonaro prepara ato na Paulista em abril por anistia e fora Lula. Como a gente falou dessas polêmicas, ele fala fora Lula 2026.
né? Ele não quer, o pessoal da direita aí, uma ala, não quer o impeachment, porque vai chegar o Alckmin e pode ferrar tudo. Né? Então eles falam assim, fora Lula 2026. Mas agora, dia 16, eles querem só no Rio de Janeiro. E depois, só em São Paulo. E é tudo aquela coisa fechada. Chega o Malafaia, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro, e tem que ser dessa forma aí. Muita gente não gosta. A vez de Michele, sem Bolsonaro na urna, só dá ela na direita em 2026. E aquilo, se ele não conseguir, Bolsonaro não ficar elegível, pode ser que a Michele seja a alternativa deles aí, que provavelmente ela é uma pessoa com não tanta experiência na política, ela vai simplesmente seguir as ordens do Bolsonaro e por isso provavelmente as pessoas vão transferir o voto a ela. Vamos ver se essa é a realidade. Novo líder da bancada evangélica diz que relação com o governo Lula será propositiva e de respeito, será uma frente do diálogo, uma coisa que a gente não espera, mas esse cara é do PSD, então é aquilo, é bancada evangélica, mas é PSD, então não tem muito o que esperar de diferente. Lula fará missa pela saúde do Papa Francisco no Palácio da Alvorada e fizeram, ao lado de Alckmin e Janja, Lula participa de missa pela saúde do Papa, que inclusive está em estado grave aí, já faz uns 4 dias ou mais, né? Enfim, o Lula gosta. Lula anuncia depósitos de pé de meia sem encaixar programa no orçamento. Então, é aquilo, tá tentando ao máximo fazer aí projetos de contenção de danos, mas é sempre tirando mais dinheiro para a situação ficar ainda pior, mas é um cala-boca pro pessoal. Isso aí pode virar contra ele uma hora, mas vamos ver. E para finalizar, cientistas franceses criam sol artificial estável por 22 minutos. Eu achei que era um negócio minúsculo e tal, mas eu fui pesquisar, parece que o negócio tem 2 metros quadrados, grande o negócio, e ficou 22 minutos. Eu morro de medo dessas coisas aqui, que os caras vão errar aí, vai fazer um estrago tremendo. Lembrando, não esqueça do Libertas Nova, vídeo lá também é importante. A gente conversou bastante dessa relação do Moraes. A gente, inclusive, essa questão do Moraes será derrotado, a gente falou o que aconteceria com o processo, e realmente aconteceu o que a gente falou, que seria anulado. E quando a gente diz anulado, não é porque o Moraes ganhou, é que, na verdade, por ser outro ordenamento jurídico, as leis não se batem, são 2 países diferentes, as coisas se anulam. Mas, claro que o advogado muito experiente do Trump sabia que ia anular, mas é avisos, são sinais, fiquem espertos. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, mais uma vez aqui, unidos numa manhã para falar sobre as notícias, mais à noite aí, se tudo der certo, eu faço um vídeo em relação ao Libertas Nova, né, pra gente conversar sobre as notícias, e sexta-feira para sábado, né, que a gente tá com o horário meio doido, a gente continua aí com as novidades de manhã. Simples, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, não esqueça de ajudar o canal, estamos aqui praticamente todos os dias, a gente se fala, muito obrigado, até mais.